Hoje nós iniciamos o projeto Roda de Conversa, falando sobre a trajetória histórica dos 130 anos do Poder Judiciário. E a gente traz para conversar, bater esse papo conosco, a Adriana Carla e Alisson Oliveira. E eu gostaria que vocês se apresentassem. Bem, obrigada. É uma honra estar aqui novamente no nosso bate-papo. Eu sou Adriana Carla Oliveira, servidora de carreira do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, né? Atualmente eu estou coordenando a biblioteca e o núcleo de gestão documental, do qual nós fazemos o processo de organização e gestão de documentos administrativos e judiciais. E, recentemente, nós deflagramos aí a nossa política de gestão da memória, trabalhando a memória 130 anos. Isso. E eu sou Alisson Oliveira, sou historiador, né, de formação, e tenho atuado aqui no Tribunal de Justiça, né, como historiador do Tribunal de Justiça, sob coordenação da Adriana, né, da Adriana Carla, dentro das questões que envolvem tanto gestão documental quanto gestão da memória, né? E dentro disso nós estamos, né, está acontecendo nesses 130 anos, né, do TJRN, a gente vem trabalhando bastante, né, no resgate e na construção da memória e da história desse tribunal. Vocês podem falar como foi o início, como foi que surgiu essa ideia de fazer essa documentação toda? E como é que era antes e como é que está agora a fase atual? Então, eu vou começar, depois a Alisson complementa, né? Assim, a trajetória do nosso Tribunal de Justiça, apesar dela ser datada de 130 anos, ela é até anterior a isso. De 2018 para cá, quando nós instauramos a política de gestão de memória, nós fizemos gestão de documental. Inicialmente, né? Nós fizemos um diagnóstico no interior e nós já identificamos, na época, em 2018, né, vários processos judiciais que datam da época de 1780, 1790 e alguns mais recentes de 1820, 1822. E a partir daí a gente já vai vendo que a nossa memória é contada em todo o Rio Grande do Norte, né? Esse é o primeiro ponto. Depois disso, nós instituímos, né, a nossa política de gestão documental. A partir disso, nós fomos começar a fazer um trabalho de resgate do que é que a gente tinha histórico, mapeando, né, algumas cidades do interior e, principalmente, da comarca de Natal, a gente também identificar alguns documentos que pudessem trazer esse resgate. E, mais recentemente, por conta da política de gestão de memória, uma obrigatoriedade também do nosso CNJ, que diz que a gente precisa resgatar o passado, organizar o presente para preservar o futuro. Daí a gente instalou agora em 2022 também a nossa política de gestão de memória, que faz uma interface com a gestão documental e a gestão da informação, a gestão do conhecimento dentro do Poder Judiciário. E a partir disso nós começamos a fazer o levantamento para realizar o programa, né, o projeto Memória 130 anos, que faz também uma parceria aí direta com a nossa Secretaria de Comunicação Social, né? E aí o Alisson pode contar melhor de como é que a gente começou a fazer esse mapeamento, agora mais sobre o cunho mais histórico, em cima dos documentos, né? Com um olhar histórico e não só documental. Exato. Porque, assim, veja bem, nós temos um patrimônio, né? Assim, a documentação do Poder Judiciário, a documentação do Tribunal de Justiça, ela é um patrimônio, ela é um mar de informações, né? Tanto informações do ponto de vista da história do tribunal propriamente dito, né? Esse tribunal é fundado, né? Ele é instituído em 1892, então final do século XIX, logo no início ali do período republicano, né? Que a gente sabe que em 1889 houve a transição ali, o final da monarquia, do Império do Brasil, o início da República. Então é um tribunal nos moldes republicanos, né? Nos moldes de defender a democracia, né? E nessa atuação jurisdicional ao longo do tempo, a documentação, né? Os registros, os vestígios, tudo isso conta a história, né? Conta a história do tribunal, propriamente dito, mas conta a história da sociedade também, né? Os modos de pensar, os hábitos, os costumes, tudo isso a gente consegue interceptar a partir das fontes, mas aí precisa ter um olhar detetivesco, né, Adriana? Detetive é o olhar mesmo. Detetive mesmo, é o olhar do historiador, né, do arquivista,
né, do museólogo, do bibliotecário, quer dizer, uma equipe conjunta ali no sentido dos comunicadores, dos né? comunicadores, para difundir essa informação, né, que a gente fica nos bastidores, atrás de documentos antigos, né, alguns nem tão antigos assim, mas que também narram a história do tribunal. Então, assim, é todo um trajeto que é muito significativo no seguinte sentido, da gente entender tanto a história do Tribunal de Justiça propriamente dita, a evolução do serviço jurisdicional, a mudança das leis, né, a mudança na composição do tribunal. Então, o tribunal como ator, né, como a personagem dessa história, mas também tem uma história social aí dentro, que é a história da sociedade através dos documentos, né? E eu queria pegar o gancho que você falou, fez meio que essa linha do tempo, para vocês citarem pra gente que mudanças, assim, destacar algumas dessas mudanças que vocês conseguiram observar fazendo esse resgate documental. Claro. E aí é muito importante o seguinte, sabe, Carla, né? A gente observar a trajetória da escrita que se tem sobre esse tribunal. O que é que a gente sabe sobre o Tribunal de Justiça? O que é que a sociedade Norte Rio Grande sabe? O que é que foi escrito sobre isso? Na verdade, essa é uma história que também precisa ser escrita. Então, por isso que a gente precisa de gestão documental, gestão da memória, para difundir esse conhecimento. Nós, inicialmente, temos 2 grandes trabalhos, que são de memorialistas, né? O Ivon Císio de Medeiros, né? E o Eduardo Gosson, né? Que são esses livros que estão aqui, que foram os primeiros escritores que se interessaram por escrever alguma coisa sobre a história do tribunal, né? Vale salientar que o Eduardo Gosson é um servidor, né, que faleceu recentemente e que foi o grande foi o grande responsável pela difusão da memória e o fundador do nosso memorial. Ele é a cara do memorial do tribunal, né? Então é algo assim que da essência dele ter ajudado a fazer esse primeiro resgate. E a gente partiu dele, né, Alisson? Exato, partimos dele. Foi o ponto de partida. Isso, e nos ajudou muito, né? Porque pode-se dizer que 2 memorialistas que se fizeram historiadores, né? Então, a partir daí é que a gente vai aprendendo. E aí a gente pode destacar várias coisas, tendo o tribunal como protagonista, mudança de sede, mudança de nome. Nem sempre o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte teve esse nome, né? O primeiro nome foi Superior Tribunal de Justiça, né? Então, o segundo nome foi Corte de Apelação, em 1934, né? Lá em 1937 mudou para Tribunal de Apelação. E aí eu chamo a atenção para a gente perceber que esse tribunal ele não está solto na história do Brasil. Se a gente for perceber, esses anos de mudança não são à toa, né? 1934, né? A gente está no contexto da Era Vargas, do Estado Novo, né? Na verdade, 37, Estado Novo, 34, que é a Constituição ali, né? Dentro da Revolução de 1930. Então, percebam como a história do Poder Judiciário, ela também está ligada ao Legislativo, ao Executivo, a toda a sociedade. E mudanças no Executivo também influenciam no Judiciário. Como é o caso dos nomes mesmo, que mudou, né? 34 mudou de nome, 37 mudou de nome também, né? E aí, lá em 75, 46 mais ou menos, enfim, muda também de nome, que é o nome atual, né? Tribunal. E assim, nós vamos vendo também que, de acordo com o que a Alisson está falando, o poder vai mudando também a sua forma. Antes era apelação, depois foi ser poder moderador, né? Aí agora mais no viés poder democrático. Então a gente vai vendo que as mudanças sociais, políticas e econômicas do Brasil e até do mundo influenciam, impactam na estrutura organizacional e sobremaneira no judiciário. E nos julgados também, né? Com certeza. Total. Total. Uma coisa que era julgada de um jeito no início do tribunal, hoje ele já tem um outro olhar, né? Não que o tribunal vá se guiar pelo olhar, mas a lei muda, a sociedade muda, Sim. A lei muda, os julgados mudam, né? Exatamente. E a documentação do Tribunal de Justiça, a documentação do Poder Judiciário conta essa história, né? Se a gente pegar uma linha do tempo, pegar aqui um caso sobre a perspectiva, por exemplo, dos crimes contra as mulheres, da violência contra a mulher, né? Isso muda, as leis mudam, acompanhando a sociedade, claro. Houve um tempo na história do Brasil que era legal, né? O crime de honra, né? Então, se a mulher, por algum caso, enfim, traísse o seu esposo, era legal, né? Ele assassiná-la. Então a gente tem, desde essa linha, até os crimes de feminicídio hoje em dia. Então isso mostra muito como a nossa mentalidade muda, as leis mudam e a sociedade muda junto, né? Então não foi só os nomes, né, que mudaram, a atuação do Poder Judiciário Sim. mudou juntamente com cada nome que ele foi ganhando. Certamente. Certamente. Porque, né, Adriana? Se a gente pensar que o tribunal
ele é uma expressão da sociedade. Se a sociedade muda, as leis mudam, o comportamento muda, o tribunal muda junto também. Né? E as pessoas não observam muito isso, né? Porque Não meio que tem acham essa que o percepção, tribunal é afastado, né? Tem esse medo. E esse tipo de trabalho aproxima. Aproxima, né? essa é a ideia. E outra coisa também que a gente percebeu, por exemplo, a gente falou um exemplo que a Alisson trouxe, mas, por exemplo, a gente pegou a instituição do nosso tribunal, ela é no período da libertação dos escravos, né? Que foi um movimento mundial e inclusive brasileiro, e a gente resgatou muitos, né? Tanto é que na exposição tem processos judiciais de libertação de escravos, sim, mas a gente pegou artefatos também que tem da época em que os escravos eram presos, né? Então, esses objetos, junto com o processo e com a mudança da sociedade, a gente vai vendo que é um processo doloroso até de observar, mas que ele precisa ser contado para mostrar que a nossa liberdade hoje de expressão, nossa liberdade civil, ela é fruto de uma construção histórica que aconteceu há 1,5 século atrás, por exemplo. Exato. Né? Adriana, você falou lá atrás que nas pesquisas você descobriu que muito da memória tinha muita memória, né? Antes mesmo da fundação do tribunal. Sim. Essa memória, ela é mais oral ou é mais documental? Tem ambas, engraçado, né? Tem ambas. Nas visitas que nós já fizemos no interior, né? A gente consegue identificar até funcionários que têm familiares, principalmente em algumas comarcas, tem familiares que, por exemplo, litígio de terras, separação entre Ceará e Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte e Paraíba. Então, a gente consegue também ver, porque ainda não é possível a gente resgatar toda essa memória oral. A gente consegue perceber que eles contam histórias e encontram, por exemplo, documentos que ainda estão abertos de herança, né, de desapropriação de terras. Então, a gente consegue ver tanto a memória oral como a documental. Óbvio que a gente tem aí cerca de 4 milhões, pelo menos, né, estimado, de processos judiciais, considerando todas as comarcas do Rio Grande do Norte. A gente sabe que ainda tem muita história para contar, né? Mas, no geral, a gente já consegue identificar que temos muita memória oral. E memórias mais recentes, né, dessas mudanças do judiciário, como a Alice falou, né, dessas mudanças mais recentes também, a gente tem muitos servidores e a própria população que pode contar um pouco dessa história também. Se a gente fizer aí uma turnê no Rio Grande do Norte, a gente vai conseguir muita memória oral, viu? Dá um documentário muito bacana, né? Dá sim. Quem sabe, né? Será a nossa próxima empreitada aí, junto com a Secões. Próxima meta. Próxima meta. Tá tudo dentro do nosso projeto Memória 130. Então, vamos resgatar o máximo possível. Sim, retomando, a gente comemora 130 anos de história esse ano, né, em 2022. E nas pesquisas de vocês, o que vocês captaram de evolução na prestação jurisdicional, em processo, em documentos que estão lá contando a história? Eita, Olha muita só, coisa, né? Muita coisa. Eu acho que o nosso painel digital que está ali, né, já conta muito dessa evolução. E é bem interessante essa pergunta porque é um pouco de como é que foi a concepção da nossa exposição 130. Porque a exposição era para ser pensada desde os primórdios até o que a gente tem de mais recente no nosso judiciário. E isso vamos dizer, é uma idealização muito forte de doutora Patrícia Gondim. Ela traz na memória dela, ela sempre contava, né? Sempre que tinha uma reunião, ou tem ainda, ela dizia, mas eu gostaria tanto de uma máquina de escrever, por exemplo, né? Assim, então ela foi resgatando a própria vivência dela, e aí a gente foi idealizando o que seria o túnel do tempo, né? Do papel à justiça 4.0. Então, o que a gente vê hoje, como a gente já falou, tanto a mudança nos processos judiciais, no sentido de narrativa, sim, aí o Alisson pode até explicar melhor, de narrativa, por exemplo, um caso de um processo, de como a justiça decidia sobre um estupro ou uma violação à honra,
até os casos hoje de violência doméstica e feminicídio. Se a gente olhar nesse túnel do tempo, a gente consegue ver a mudança da narrativa e das decisões judiciais em relação a esses casos. E, mais recentemente, todo o processo tecnológico que a gente foi se envolvendo e as coisas foram mudando, né? Tanto é que a exposição tem lá o túnel do tempo da parte tecnológica da época que a máquina de escrever era uma tecnologia, né? Sim. Para os dias atuais, onde a gente tem totalmente um processo judicial, um sistema de processo judicial totalmente digital, né? Que é a nossa Justiça 4.0. E aí outros serviços a gente conseguiu resgatar através desse, né, de contação mesmo de como foi a evolução do judiciário nas últimas décadas. Exato. Isso é bem interessante, né, isso que a Adriana coloca, porque assim, quando a gente pensa em história, por exemplo, a gente pensa em papel antigo, papel velho, né, as fontes históricas, e é interessante a gente observar que todo vestígio deixado pela sociedade, ele é fonte histórica, né? Não é só um livro, não é só o papel, né, o objeto é fonte histórica, né? Uma urna de votação, ela é uma fonte histórica, uma toga, ela é fonte histórica, né? Então, uma máquina de datilografar, né? Os carimbos que eram utilizados, né? Então a gente pena, né? a pena. Então a gente sai de uma imagem que é muito comum no imaginário social acerca da justiça, que é aquelas pilhas de papéis, né? Aquelas pilhas de processos, lá num tempo meio lento, né, que se pensava muito isso, né, sobre a justiça e o judiciário, e a gente chega em outra concepção, né, que é importante difundir isso, é importante falar de Justiça 4.0, porque isso é atendimento jurisdicional, e nem todo mundo digital, e com celeridade, né, então isso é importante para construir, inclusive, uma outra memória e uma outra representação social sobre o judiciário. A justiça é lenta, a justiça tarda, mas não falha, a justiça não sei o quê. Então, assim, o conhecimento sobre a história do tribunal é fundamental, não só para o servidor que compõe o tribunal, não só para os magistrados, mas para toda a sociedade, no sentido da sociedade se perceber como integrante também dessa instituição, né? Afinal, o atendimento jurisdicional é para a sociedade, é para o cidadão, né? Então, quando a gente fala em evolução, a gente fala em evolução tecnológica, evolução das leis, né? Evolução da própria prestação jurisdicional. E isso tem a ver com a história do Brasil, né? Falando nessa agilidade, eu lembrei que dia desses a gente publicou uma matéria que um processo ele foi julgado em minutos, não um processo inteiro. Alguma coisa relacionada à separação, divórcio. Uhum. Entrou o pedido, 20 minutos, 30 minutos depois, saiu a resposta. Imagine isso. Isso é fantástico, não é? Né? Isso é pura eficiência, né? Isso. E vai colocando por terra essa história de que o judiciário é lento. Isso. Óbvio que tem uns processos que são demorados, até pela característica dele mesmo, mas nem tudo está tão demorado como ainda se pensa, né? E olha, se aí a gente voltar no túnel do tempo, Carla, a gente vai ver que, por exemplo, o nosso marco, né, um processo aqui que a gente tem que é o do Lampião. Eu ia perguntar sobre ele. Ele é datado de 1927 e ele foi sentenciado, né? A sentença final saiu 2001, através de 2001. Então, você veja aí quantos anos passou. Lógico, né? É um processo icônico, assim, de grande destaque. E ele estava em aberto e foi sentenciado por Dr. João Por Deus, na época, acho que em Pau dos Ferros, né? E aí a gente vê que a gente mudou muito, né? Nós mudamos muito, principalmente nas 3 últimas décadas, depois que a gente teve toda essa revolução também tecnológica, né? E toda essa inserção da tecnologia, da comunicação, das informações dentro do Poder Judiciário. Então, deixou de ser aquele percurso, né? Como a sociedade vê, para ter uma agilidade, ter uma eficiência. E é isso que é a nossa Justiça 4.0. E isso ajuda, né, a solidificar, né, a ideia, né, o sentimento de segurança, né, nas leis de segurança no Poder Judiciário, que as pessoas, é até bacana falar sobre isso, porque estimula mesmo o cidadão a entender que hoje em dia o processo é outro, tem um PJE aí, a celeridade é diferente, então as pessoas podem sim ir atrás dos seus direitos, né, quer dizer, essa documentação toda, essa memória do Tribunal de Justiça, ela também evoca uma história social de lutas por direitos, história social de lutas por democracia, né? E tudo isso aí tem um manancial de documentos, né? Que precisam, obviamente, de uma gestão documental que
né? É um trabalho árduo, né? E precisa também de um olharzinho técnico, né? De alguém interessado em desvendar o que tem ali tudo, né? Porque Nessa às vezes o leigo documentação. ele não consegue chegar, né? É muito importante, é interessante. Às vezes o leigo vai passando por cima disso, né? Sim, sim. Aí por isso o trabalho do historiador também é importante guia, né? nesse sentido. Tem critérios, tem observações diretrizes que a gente precisa seguir para brotar, né? Brotar o que é que tem de relevante, de valor histórico, valor de pesquisa dentro de cada documento e de cada objeto, né? Foi bem interessante que durante a exposição, a abertura da exposição, nós percebemos assim muitos desembargadores se identificando com os objetos da época deles, que eles entraram, que eles decidiam, né, que eles gerenciavam às vezes o gabinete. Então o carimbo, como a Alisson falou, né, o sinozinho de bater assim para chamar alguém, né. Então assim a própria pena, né, se a gente for olhar, é algo que sempre vem, né, sendo reconstituída, né, para contar alguma história de algum marco de assinatura. E eu acho que isso foi bem importante. E uma coisa que eu também queria destacar, né, nós conseguimos também resgatar a nossa ata de instalação, né? Então foi algo que assim nós encontramos dentro de um diagnóstico que a gente fez de gestão documental, alguns livros administrativos de capa preta, dá até para a gente idealizar, né, amontoados, né, num dos nossos arquivos. E dentro dela estava a nossa ata de instalação do Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, né, assinada e datada de 1º de julho de 1892. Então, isso assim é uma relíquia. Eu posso dizer até que foi um milagre, né, da gente ter conseguido estar ali e pensar esse tipo de documento. E é ele que constitui a abertura da nossa exposição de 130 anos. E como é que está a receptividade da exposição? Olha, a gente até que tá bem, né? Sim. Pelo menos assim, a gente tem uma meta de ter 1000 assinaturas no nosso livro de assinaturas. Sim. Né? A exposição vai até dia 9 de julho, desculpa, 9 de dezembro. E depois ela vai ser incorporada no nosso memorial, desembargador Vicente Lemos. E a ideia é que todos os nossos funcionários, a gente possa ampliar esse diálogo. Por isso que eu acho que a rádio, né, o mecanismo, né, de comunicação ajuda bastante para que funcionários, servidores, magistrados possam vir fazer parte, né, e conhecer um pouquinho da nossa exposição. E aí eu acho que a receptividade está muito boa, né? Afinal foi um trabalho feito a várias mãos com a Secretaria de Comunicação para que a gente pudesse trazer um resgate assim técnico, teórico, bem fundamentado e muito, muito bem preparado. Voltando um pouquinho para a questão dos 130 anos, a gente falou de documentos, leis, objetos, mas uma história também, e principalmente se faz com pessoas, né? Uhum. Eu queria que... a gente sempre fala de Seabra Fagundes, mas existem outros nomes importantes que ajudaram no crescimento, né? Nesse tempo do Poder Judiciário. Eu queria que vocês citassem alguns. E meio que a gente acaba fixando só em um, né? As pessoas não conhecem, né? Eu queria que vocês falassem de mais nomes e, por exemplo, o que fizeram para estar nesse rol também. Claro. Então vamos falar sobre o rol de personalidades, né? Na nossa exposição nós temos uma parte, né, que se chama justamente isso, rol de personalidades, onde nós destacamos algumas personalidades que têm importância, né? Importância por sua contribuição jurídica, contribuição social, contribuição intelectual, né? Ao longo da história dos 130 anos do TJRN. Então a gente pode falar desde o primeiro, né, desembargador, o primeiro presidente, né, Jerônimo Câmara, né, que é a primeira personalidade nesse sentido, né? E aí a gente está falando de homens de letras, né, homens políticos, intelectuais ali do final do século XIX. Curiosidade, Jerônimo Câmara, o nosso, é o da nossa rua? Não é. Não é. O tribunal está na Jerônimo Câmara, né? Mas não é. É uma feliz coincidência, né? Mas não é o mesmo Jerônimo Câmara, né?
O Jerônimo Câmara da Rua é um poeta, é isso? Poeta. Um literato, né? E o nosso Jerônimo Câmara do Tribunal era um jurista, né? Enfim, então nós temos o Jerônimo Câmara, que eu acho que é o primeiro que pode ser destacado, né? O próprio Vicente de Lemos, né? Que também é do mesmo contexto, né? Essas duas personalidades, né? São inclusive contemporâneos, né? Então Vicente de Lemos também, outro jurista, intelectual. E aí a gente tem que entender também esse contexto, né? Dos homens de letras do final do século XIX, que a maioria eram formados em Direito, né? Principalmente na Faculdade de Direito de Recife. Né? Então eram homens intelectuais, homens que se faziam historiadores, homens que se faziam literatos, né? O Vicente de Lemos, por exemplo, tem uma interface muito interessante na política também, né? No meio intelectual, no campo intelectual, é um dos sócios fundadores do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, né? No mesmo período. Então o Vicente de Lemos, né? É uma dessas personalidades também importantes, né? Enfim, sócio fundador do Instituto Histórico, como nós falamos, foi a segunda sede, né, do tribunal. A primeira sede é ali na Pinacoteca, né, o prédio da Pinacoteca. Que é o Palácio Potengi, né? Palácio Potengi. Que eu vi, que eu não sei nem se está certo ou errado, mas pesquisando, não foi nem o prédio inteiro, foi uma sala do prédio, né? O tribunal funcionava numa sala da Pinacoteca. Exato. O tribunal foi crescendo, né, e conquistando literalmente espaço na sociedade potiguar, né? Então, funcionou inicialmente uma salinha ali, né, do Palácio, atual Palácio Potengi, né, Palácio da Justiça, também chamado de Pinacoteca, e tudo ali, né, no Centro Histórico de Natal. São todas muito perto, né? Porque a segunda sede foi no Instituto Histórico, né, também por ali. E um pouquinho mais atrás. Um pouquinho mais atrás, assim, para quem conhece Natal, acho que fica fácil de se localizar nesse sentido. Foi uma sede de 1907 até 33, né? E é aquela mesma coisa. Perceba como o ano de 33 para 34 foi importante para esse tribunal, né? Porque muda a sede, muda nome, né? Muda tudo, porque lá em Brasília, aliás, nem era Brasília, política, na verdade, era Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, mudança política também influenciando, né? Então, assim, são 6 sedes, contando com a de hoje, né? Nossa sede própria, atual, aqui na Avenida Jerônimo Câmara, né? Mas o tribunal também funcionou ali no Solar Bela Vista, né? Hoje em dia se chama Rua Câmara Cascudo, né? Mas se chamava Junqueira Aires há algum tempo atrás, né? Também funcionou ali, né? No Solar Bela Vista, um palacete belíssimo, ali naquela ladeira que liga, né? O centro da cidade ao bairro da Ribeira, né? Cidade Baixa, né? Como era conhecido. A Cidade Baixa, a Cidade Alta, né? Por isso que o centro da cidade é chamado Cidade Alta. Hoje, né? Ribeira, Rocas, era Cidade Baixa. Exato. E em seguida, né? Só pra gente seguir essa linha aí das sedes, já que entramos nisso, né? A quarta sede foi o prédio da antiga OAB, que também é ali, que também subida. É ali, né, na subida da Junqueira Aires. Esse prédio também funcionou, né, durante muito tempo. Foi o Tribunal de Justiça, foi a Assembleia Legislativa, né, foi a sede da OAB, e nesse caso a nossa quarta sede. A quinta sede, eu acho que foi a sede mais conhecida. A nossa sede antiga, que agora é a sede antiga na Praça 7 de Setembro, né? Foi a que durou mais tempo, Foi a que durou mais tempo, é de 76, né? Ali se instala em 76 e ficou até agora, né? 2020, né? Isso. Então, assim, é um tribunal, né, cheio de história, com várias sedes, com nomes diferentes, né, que vai se moldando, se modificando. E pela primeira vez a gente sai daquela região, né, porque aquela região também não é mais o centro de Natal. É interessante isso, a gente saiu dali. Ali, naquela época, era o centro da cidade. Sim. Os poderes funcionavam interfaceando no mesmo ambiente. Praça se chama também a Praça dos Três Poderes, né? Não é o nome oficial, mas... Tudo tem uma lógica histórica. Exato. E o espaço fala, né? O espaço tem história, né? E o tribunal também fez esse movimento. Saiu daquele local ali que não é mais o central. Sim. Ali é o centro histórico, Eu morro de pena, porque eu amava aquele lugar. Eu continuo gostando bastante, né? Uma partezinha de Natal, que é o núcleo urbano inicial da cidade, né? Partezinha mais antiga. Sim, voltando pro rol de personalidade. Eu ainda tinha uma pergunta nessa linha das sedes. Qual é a importância que cada uma teve nesse processo de evolução do tribunal e de prestação de serviço? Porque cada uma foi importante em seu momento, né? Naquela época, refletindo as demandas da sociedade. Então, qual a importância que cada uma teve nesse processo todo?
Eu penso que ao longo dessa trajetória, né, aí a gente tem que contextualizar sempre o tribunal dentro do contexto específico da sua sociedade. Né? A primeira grande revolução, assim, é a própria sede da Praça 7 de Setembro, né, que ali representa um grande momento e até uma para o tribunal. Independência do judiciário, se a gente observar também. Sim. Né? Até então, sempre... Assim, nos primeiras gestões, a gente vê uma interface muito grande com o executivo. Funcionando, né? Em prédios cedidos. Né? Então, essa autonomia, essa independência, eu acho que é uma coisa interessante. A partir da década de 70, certamente. Né? E na década de 80, principalmente, porque é o contexto de reabertura democrática. Né? Em 1988, a gente tem a chamada Constituição Cidadã. Né? Então é um momento também que a própria demanda do Poder Judiciário aumenta, né? Que as pessoas vão procurar mais seus direitos, vão né, requerer, né, a justiça. Então, assim, é um contexto muito interessante nesse sentido. Das sedes todas, eu diria que a mais importante, se for para colocar em critério de importância, é a nossa sede atual aqui na Avenida Jerônimo Câmara, uma sede nova, uma sede própria e a sede que continua ou ela exprime, né, um novo ciclo, né, um novo tempo para o tribunal. Bem 4.0. Bem 4.0. Isso. Né? E aí, apesar sobre o rol, você falar, de né? ser distante de onde estavam as demais sedes e ainda os demais poderes, eu acho que reforça essa autonomia e também essa internalização em outro bairro que não aquele que é seletivamente construído para os poderes. E eu acho, né? que entra também nessa questão da mudança da sociedade, porque eu acho que daqui a uns anos vai estar muito transformado ao nosso redor. Sim. Né? Eu estava passando por aqui esses dias e vi que já tem escritório de advocacia, coisa que não tinha. Você vai mudar a cara também, né? Sem dúvida. Um exemplo disso, né, que não está relacionado à sede, mas está relacionado à construção do nosso fórum Miguel Seabra Fagundes, ele também impulsionou o crescimento, né, desse ecossistema ao redor, né, que acabou também potencializando os bairros que estavam, né, circunvizinhos ao prédio. Sim. Isso também acontece no interior. A gente observa que com a expansão do judiciário e dos fóruns novos nas comarcas do interior, também a gente percebe o quanto a contribuição de um prédio desse também torna o Poder Judiciário mais acessível para a comunidade, né? E também em bairros onde você potencializa o crescimento disso. Então, é uma coisa interessante para a gente falar sobre... Acaba tendo um impacto econômico, né? Impacto econômico, social principalmente, né? Por quê? Porque as pessoas... aquilo que a gente falou no início. O judiciário está mais perto da sociedade. De alguma forma, a gente consegue... E prédios, eles também são... artefatos de memória, né? Então a gente já devagou aqui por vários prédios e a gente vai idealizando, né, na nossa memória até afetiva, né? Coletiva social, também, coletiva, que os prédios também são monumentos que são resgatados. É porque a gente não conseguia trazer para a nossa exposição, claro. Mas se a gente for fazer, como você está fazendo, né, as reportagens só sobre as sedes, os prédios, a gente também tem aí um recurso histórico e memorialístico através dos monumentos. Entender o monumento como um documento. Como um documento. Para voltar e fechar essa parte do rol de personalidades, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu queria que você falasse de uma personalidade feminina. Claro, com certeza. Do Poder Judiciário. Né? Então, com muito orgulho. Com muito orgulho, com certeza. Só para seguir a narrativa e contemplar, né, todo o rol, nós já falamos então do Jerônimo Câmara, né? Falamos do Vicente de Lemos, o Miguel Seabra, que é uma figura extremamente conhecida, né? Quase autoapresentável, autoexplicativa, né? O mais jovem desembargador do Brasil, né? Nomeado com 25 anos e teve cargos em vários governos, né? No judiciário, também no executivo, foi interventor federal no Rio Grande do Norte, foi ministro, né, também de Café Filho. Então é uma figura muito conhecida. Muito intelectual também. Né? Muito intelectual. E aí a gente chega nos anos 90, né? E aí é uma reflexão que é importante ter. Né? Então, quando é que
as mulheres, né, as magistradas se inseriram como desembargadoras, né, conquistaram esse espaço no Tribunal de Justiça, né? Então, foi em 1996, né, a primeira desembargadora, a Eliane Amorim, né, que ela faz parte do hall de personalidades, né, a nossa quarta personalidade dentro desse hall que está na exposição. E aí é muito interessante a gente observar, né, que em 130 anos demorou mais de 100 para a gente ter a primeira desembargadora, né, nomeada em 1996. Que é um reflexo do Brasil. Com certeza, né? da nossa sociedade. Né? Poucas desembargadoras ao longo dessa história também nos outros tribunais. E a gente também, só cortando um pouquinho, Alice, a gente também identificou que existem ainda alguns tribunais que não têm desembargadoras. Nos dias atuais. Exato. Nunca teve ou nunca no momento atual não tem? Nunca teve. E nesse sentido, assim, isso com certeza, só esse tema, né, daria um programa, ou dará um programa, né? Mas é interessante a gente já pontuar essa importância da doutora, né, da desembargadora Eliane, abrindo caminho para outras magistradas, né? Porque ela foi a primeira, em 1996. Logo em seguida já veio a desembargadora Célia Smith, né, 1997, né? 1998 foi a vez da doutora Judite, né, da desembargadora Judite Nunes. Então nós temos, nesse contexto de finalzinho de anos 93, né, desembargadoras nomeadas, né, e ocupando esse cargo no pleno, né. No início dos anos 2000 nós vamos ter mais duas desembargadoras, né, a desembargadora Clotilde, né, e em 2006, né, e a nossa conhecida desembargadora, a doutora Zeneide, em 2010. Né? Então, ao longo desses 130 anos, nós temos 5 mulheres, né, ocupando o cargo de desembargadora, ocupando esse lugar no pleno. É claro que elas representam, né, pelo próprio cargo, né, assim, uma importância muito significativa, mas nós temos outras juízas, né, nós temos servidoras. Então, assim, quando a gente está falando de protagonismo feminino no Tribunal de Justiça, eu acho que a gente tem que transversalizar, né, por todas as mulheres que fazem parte da história desse tribunal, né, mas até o momento nós temos 5 desembargadores na história do tribunal, né. É muito importante, mas é uma luta contínua para ampliar, né, essa representatividade. E esse diálogo em outro programa. A gente vai voltar um pouco para o trabalho dos dois historiadores, sim, né? Sim. Historiadores, memorialistas, né? Memorialistas. Eu não conhecia esse termo. A gente queria que vocês destacassem a contribuição deles, né, para a memória institucional do tribunal e destacando a obra deles. Tá. São de fundamental importância, porque quando a gente está falando de história, a história é uma palavra polissêmica, né? Por definição ela é polissêmica. Então a gente está falando da história, da experiência da humanidade no tempo, o nosso viver. Todo mundo é um sujeito histórico, né? Mas a história ela também é uma escrita sobre essa experiência das pessoas, da sociedade no tempo, né? Então, quando a gente está falando de história escrita, a gente tem que ter pesquisa, né? Tem que ir no documento, tem que investigar, tem que ir no documento escrito, tem que comprovar, tem que testar. É ciência, a gente está falando de ciência, né? E aí é onde a gente entra, né, na importância de gestão documental, de gestão da memória e de uma história que também está por ser escrita. Tem muita coisa sobre o Tribunal de Justiça que precisa ser escrita ainda, né? Você pode fazer uma pesquisa rápida em qualquer site de busca, história do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, história do TJRN, enfim, vocês vão ter dificuldade de encontrar materiais. São pouquíssimos textos que se tem sobre a história do TJRN. Por isso a importância dos dois memorialistas, que foram os dois desbravadores, os dois iniciais, os dois pioneiros, né, em ter o Tribunal de Justiça como uma personagem histórica e explicar a história dessa instituição. Então, é uma história institucional, né? Esses memorialistas, eles levantaram dados, né? Dados de criação das comarcas, né? Dados da evolução do pleno, né? Porque o pleno nem sempre teve 15 integrantes, né? Então isso mudou ao longo do tempo, a partir de vários decretos de legislação, né? Então, assim, a gente está falando do Tribunal de Justiça e eles contemplam isso, mas eles contemplam a história do Poder Judiciário até um pouco mais ampla, né? Pegando outras searas, né? Outras instituições.
O Gosson e o Ivon Císio, eles são a base para qualquer, hoje, né, eles são a base para qualquer estudo que se queira ser histórico sobre o Tribunal de Justiça. Porque é a partir deles que a gente tem as informações iniciais para ir, né, aprofundando, para ir questionando. A história, ela é a arte do questionamento. Então, a gente tem que questionar, a gente tem que perguntar e tem que ir atrás dessas respostas. A história está aí, né? E por que a memória é importante? Porque a memória é um objeto da história, ela é um artifício da história, ela é um material para a história. História e memória não são a mesma coisa, mas uma se alimenta da outra, né? Uma conta é outra registra. E a outra registra. E a outra questiona. Isso. E a outra confronta. Né? Por quê? Porque a memória é a capacidade de lembrar. É a capacidade humana de lembrar, de guardar, de esquecer também. Tanto é, né, que ela tem várias derivações, né? Classificações, podemos dizer, memória Sim, oral, memória oral, memória afetiva, memória coletiva, memória social, memória individual. Né? Então, assim, existe uma memória social que é aquilo que quase todo mundo lembra, parecido, sei lá, 1994, tetracampeonato do Brasil, todo mundo tem uma memória sobre isso, é uma memória social, né? E aí a memória institucional ela é importante porque ela é feita a partir dos integrantes do Tribunal de Justiça. E é onde entra a história, onde entra a memória, né? A importância é essa interface. Então, a gente utilizar a memória para contar a história, né? E aí o historiador vai perguntar, vai questionar e vai atrás das respostas. Né? E a história é importante para não haver aquela deturpação do que de fato aconteceu, né? Porque eu posso ter uma opinião sobre um determinado fato histórico, você pode ter a sua opinião, mas o que vale é a história. O que vale é o registro, é o fato, né? Exato, é a interpretação desse fato. E o historiador vai fazer esse jogo, inclusive com as memórias. Nós podemos pegar casos icônicos, assim, de processos muito conhecidos ao longo da história do tribunal, né? E entrevistar os magistrados, entrevistar os juízes. Cada um vai lembrar de um ponto mais específico. Cada um vai lembrar daquilo, da memória oral. Né? Então, cada um vai lembrar de uma maneira, de um fato, de um acontecimento. Onde está a riqueza da história? Em pegar esses depoimentos, né? E complementá-los, ou mesmo confrontá-los, né? Porque um lembra de um jeito, outro lembra de outro, e o historiador pergunta, mas e aí, qual é a verdade nisso? Né? E é esse o trajeto. E só considerando aí as duas obras, né, como a Alisson falou que são pioneiras, por exemplo, a do Ivon Císio Meira de Medeiros, né, ele fala do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte até anterior à nossa instauração. Então, ele conta, e foi uma das obras que nos serviu para fundamentar o início das décadas da exposição, de 1818 a 1992. Então, a gente consegue ver que anterior à própria instituição do nosso Superior Tribunal de Justiça, que é agora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, já existia uma história contada do judiciário, mesmo que nós não estivéssemos ainda o poder instituído. E o do Eduardo Gosson, né, que ele conta já a Sociedade e Justiça, já consegue a gente ver que já é uma interface de toda essa mudança do Poder Judiciário na nossa sociedade e constituindo a nossa Justiça Potiguar, né, que é datada de 1960 a 2022. Então, veja que também as obras fazem uma interface contando essa história e coincide algumas décadas também. E o doutor Ivon Císio não ficou apenas na justiça comum, né? Ele também tem atuação na justiça eleitoral. Sim. Ele, né? Sim. Deu uma... Tem mais escritos, né? Essa é uma das obras mais conhecidas, né? Mas o doutor Ivon Císio realmente, ele se dedicou muito nesse sentido, né? De escrever textos, né? Sobre a história do Poder Judiciário como um todo, né? Então, esse é um dos livros mais conhecidos, uma das obras mais conhecidas, né? E é importante isso que a Adriana aponta, né? Ele começa em 1818, né? Que, na verdade, já é o contexto ali, depois da vinda da família real para o Brasil, né, em 1808, a questão começa a mudar, né, a sociedade começa a se reestruturar, inclusive no sentido do judiciário, inclusive no sentido das leis, né. Então, não é que a lei no Brasil, ou o poder judiciário, né, a justiça no Brasil começou em 1892, a partir da fundação desse tribunal.
Não, né? Existe o período colonial, existe os antecedentes, existe uma legislação portuguesa que era aplicada no Brasil, porque o Brasil era colônia de Portugal, mas depois desse processo de emancipação política, que efetivamente é em 1822, né? Como a gente sabe, dependência do Brasil, mas começa antes, já com a vinda da família real em 1808, né? Então, o doutor Ivon Císio, ele vai fazer também esses antecedentes, esse resgate que é importante para a gente entender hoje. Pegando esse gancho também, o que a gente queria perguntar é justamente qual a importância desse registro, dos registros, na construção da identidade do Poder Judiciário e do Rio Grande do Norte, né? Da nossa sociedade, do Brasil e do mundo, né? Sim, sim. Que é a história do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e também a história do Brasil, né? Então a gente tende muito a pensar que as histórias dos grandes centros, né? Se a gente estivesse falando de São Paulo, se a gente estivesse falando de Rio de Janeiro, todo mundo entenderia como história do Brasil. Né? E por que não o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte também ser história do Brasil, porque efetivamente nós somos. Né? Então, todo esse trabalho de resgate da memória, né? De gestão documental, de gestão da memória, ele é importante no sentido de expor, né? Primeiro de construir essa história do ponto de vista da historiografia, que é como nós, historiadores profissionais, chamamos a história. Né? Então, existe uma historiografia que precisa ser escrita, existe história desse tribunal. Investigar os processos, investigar os vestígios, perguntar, entender e escrever. Garimpar, né? Tem que garimpar muito. Então, por que identidade? Identidade é o sentimento de identificação, de pertença, de pertencimento. Né? Então, ela é muito importante para os servidores de maneira geral, que imagina só, você não conhecer a história da instituição que você faz parte. Né? Então é muito importante, isso fica inclusive o convite para que os servidores vão conhecer a nossa exposição, para que os servidores entendam um pouco dos pontos principais, né, dessa história, se identifiquem, se vejam ali, né? Porque o servidor, ele faz parte e ele é parte integrante dessa história. Ele é, né? Ele é. Então esse sentimento de identidade, a história ajuda a sedimentar. Né? Porque ela nos ajuda a ter consciência histórica, ter consciência do tempo, ter consciência das mudanças dessa instituição no tempo e no espaço. Então, o ontem ajuda muito a gente se entender hoje, né? Enquanto sujeito cidadão. Né? Que quando a gente está falando de justiça, a gente está falando de leis, a gente também está falando de cidadania. E né? dos nossos direitos, dos nossos né? direitos, garantidos de alguma forma. Então, entendeu ontem e saber para onde vai, né? Sim, também. isso é a instrumentalização do conhecimento histórico, né? Para que serve a história, se não para nos ajudar, né, Adriana, a tomar posições na vida. Tentar não repetir os erros, Isso, né? Alisson, você falou ainda há pouco do trabalho de garimpar, né? E como é que esse trabalho, esse garimpo que vocês fazem, tem uma metodologia que vocês consideram que é mais importante do que outras? Ou elas são equivalentes? E quanto às fontes, todas elas são válidas? A oral, a documental? Sim, todas as fontes são válidas. Porque isso depende muito de como o profissional vai utilizar aquela fonte. Né? Então todas as fontes são válidas, sim. E o trabalho de garimpagem, ele não se faz sozinho, sabe? Ele se faz a partir de um diálogo interdisciplinar que é fantástico, é muito difícil de ser executado, porque não é só pelo historiador, né? Aí a Adriana pode complementar isso certamente, mas é muito importante ter essa interface com os arquivistas, né? É muito importante ter essa interface com os museólogos, com os bibliotecários, né? Com a ciência da informação de modo geral. Então, assim, é um trabalho de garimpo no sentido mesmo de se jogar a campo, né? E técnico, né? Técnico, de ir às comarcas, né? Isso também dá um outro programa, né, Adriana? Dá. Mas de ir às comarcas, né? Desse garimpo foi feito no interior. Isso, de ir nas comarcas do interior, de ir nos arquivos. Quase sempre os arquivos não estão em bom estado, né, de organização, né, que é uma dificuldade que não é só dessa instituição, enfim, é uma questão muito maior, né, por isso gestão documental é muito importante. Então, para o público curioso como é que é esse trabalho, a gente coloca jaleco, a gente coloca luva, a gente coloca máscara e a gente vai para aqueles documentos que estão ali, sabe-se lá quanto tempo parados, né, sabe-se lá em que condições. E aí é trabalho mesmo de leitura, de identificação, na verdade, né? De catalogação. De catalogação, assim, e uma coisa também, a gente usou o critério cronológico e documental, né? Quando a gente fala do critério cronológico, foi de que maneira a gente vai contar essa história. Então, foi pensado, né, aí por décadas.
Foi uma forma da gente ir agrupando a cada década, a partir da sua institucionalização, né? Primeira década até essa 13ª, foi o critério cronológico, né? De organizar as ideias e resgatar documentos, artefatos, objetos e também buscar pessoas que pudessem contar, como a gente, né, encontrou nos 2 livros que a gente mencionou, mas também a gente identificou alguns funcionários, juízes mais antigos que puderam também nos ajudar. Então, esse foi um critério cronológico. E o critério técnico é isso, é o critério de olhar e absorver e extrair ali que aquele é um fato relevante social, não só jurídico, mas também social, e que causou um certo impacto, uma mudança significativa na sociedade. Exato. Então, assim, quando a gente fala de uma equipe, né, inter e até multidisciplinar, ela é uma equipe construída com vários olhares das áreas do conhecimento. Então, por exemplo, quando a gente olha para os documentários que a gente resgatou, foi a partir do olhar jornalístico que vocês tiveram também na sequência. Então, parte da exposição, ela também foi construída com o que a gente já tinha na casa. E aí a gente foi compondo, né, as fases, por exemplo, nesse caso, né, da exposição. Então, assim, é um garimpo. Exato. E, assim, a gente só conseguiu fazer isso também porque já existia previamente um diagnóstico arquivístico, né, de ter feito uma intervenção em algumas comarcas. De 2018 para cá, a gente visitou 40 comarcas para identificar, e a cada visita a gente vai vendo também aí o que é que ela tem. Óbvio, como a gente diz, a gente não consegue tirar tudo que tem de lá ainda, né? E uma coisa bem importante que é bom a gente frisar, a gente teve uma parceria ainda, estamos formalizando um termo de convênio com a UFRN, com os laboratórios de historiografia, né, com laboratórios, são 4 laboratórios, são 3 laboratórios. De conservação e restauração, né, de documentos, o laboratório de imagens, que é um laboratório que trabalha com digitalização desses documentos, e um laboratório de experimentação, né, em história social, que é o trabalho de efetivamente utilizar o documento para produzir história. Então, isso que a Adriana fala é muito importante, porque os 3 laboratórios, eles também seguem e se complementam. Então, se a gente vai para a comarca, se a gente coloca a luva, se a gente acha o documento lá que nem sempre está num bom estado de conservação, é necessário todo um trabalho técnico preliminar até o historiador chegar para interpretar esse documento. Esse documento, ele passa por um processo de higienização. Então, a gente vai folha por folha, limpando ele, né? Às vezes precisa de uma questão de restauração, um documento avariado, é uma folha que está cortada, um pedaço do documento que falta. Então, tudo isso também é trabalho técnico de restauração, né? Então, nós estamos fazendo isso, né, Adriana, com a UFRN, com a parceria com esses 3 laboratórios, né? O LABRE, que é o Laboratório de Restauração do Departamento de História, o LABIM, que é o Laboratório de Imagens, e o LES, né, Laboratório de Experimentação em História Social. Então, é essa a ordem. A gente pega o documento que está todo bagunçado, vai lá dar um tratamento nele, restaura, digitaliza, aí já é a construção de uma memória digital, de um acervo digital, né, e experimenta, e utiliza ele para difundir conhecimento sobre o tribunal e a história que está ali naquele documento, a gente nem imagina, né, que é um trabalhão. E uma coisa também, um fato interessante é que, por exemplo, dependendo da cidade, da região do nosso estado, nós identificamos que os documentos, eles são eles ficam constituídos de forma diferente. Então, tem aquele papel mais seco, tem um papel mais úmido. Então, até para que a gente possa transportar, tem documentos que a gente não consegue fazer isso se não for, né, com outros, vamos dizer, outra infraestrutura. Exato. Além do que nós já temos. Alguns documentos, eles precisam de câmaras frias para serem transportados. Porque a diferença de temperatura, ela avaria, né, o papel, o documento. Então, a gente está falando de documentos que alguns podem ter 50 anos, mas outros podem ter mais de 100 anos, como é o caso, inclusive, de documentos que são anteriores à fundação do tribunal, mas que estão sob a guarda, são acervos do tribunal, né? Então, tem que ter um cuidado muito delicado nesse sentido. E depois de tudo isso, vamos lembrar também que muitas vezes são documentos manuscritos,
né? Então, temos muitos. Muitos documentos manuscritos. E aí aquela imagem também do imaginário social acerca do trabalho, né, antigo, fontes antigas, documentos antigos, aquela letra garranchudinha, né, que precisa ter uma intervenção técnica que se chama paleografia, né, transcrição paleográfica, que é uma espécie de tradução, assim, para o público geral entender, né, para a gente poder interpretar depois. As letras, as fontes, as palavras, o vocabulário também muda. Então, por exemplo, a nossa ata de instalação, ela passou por esse processo. Se a gente puder ilustrar, a nossa ata de instalação, ela passou por todo esse processo de higienização, de digitalização, de conservação e está exposta. E também ela foi feito um trabalho de paleografia, que é a transcrição do que está escrito no documento original. Exato. O Gosson, ele já tinha feito, né, parte dessa transcrição. Aí, como é importante, os memorialistas, mas também a revisão do trabalho desses memorialistas, porque nós temos no livro Sociedade e Justiça, tem a transcrição da ata, né, e aí nós, o que é que fomos ver? Nós fomos cotejar, quer dizer, comparar o original com a tradução fornecida pelo doutor, né, pelo historiador memorialista, o Eduardo Gosson. E aí a gente percebeu algumas incongruências mínimas, porque o trabalho de paleografia, de transcrição, é um trabalho muito delicado, muito difícil. Então, assim, a gente também já deu um passo a mais na história desse tribunal, que é revisando, né, a transcrição que está no Sociedade e Justiça, né? Então, é muito difícil, porque às vezes é uma letrinha, né, uma linha que você pula, uma interpretação. Então, assim, também faz parte desse trabalho, né, dessa pesquisa de revisão e de dar mais um passo nesse sentido. De qualidade, né, técnica também, né, de responsabilidade, de trazer o mais fidedigno possível aquela informação. Né? Aí vem outros critérios de autenticidade, de fidedignidade, de veracidade, se aquele documento ele realmente foi constituído, se ele é fiel ao fato histórico, social que ocorreu. Que é a crítica do documento, né? Chama crítica interna e crítica externa do documento, né? Bom, a gente vê que é um trabalho técnico, mas também é um trabalho de muita responsabilidade que vocês têm, né, com a guarda, com o manejo e com a própria existência desses materiais, né, que vocês trabalham no dia a dia. É bem interessante. Você estava falando... É um trabalho ainda muito incipiente, né? Isso. Constituímos agora em 2022 a nossa equipe e ainda está em construção. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu em 6 meses, né, fazer todo esse trabalho de resgate. Lógico, já tinha um antecedente, mas todo o trabalho ele foi realmente formalizado a partir da ideia da exposição, né? Exato. E nossa intenção é essa, né? Quer dizer, difundir conhecimento sobre a história do Tribunal de Justiça, né? Então, fortalecer a identidade institucional. Né? Então, quando a gente está falando de tudo isso que a gente está falando aqui, é para chegar na sociedade, é para ser difundido. Esse trabalho técnico de revisão, por exemplo, paleográfica, da ata, né? Isso, ele não se explica ou ele não se justifica por si só se ficar só para nós. Tem que chegar na sociedade. Então, por exemplo, agora, né, nas próximas semanas, nós estamos prestes, né, ao lançamento do nosso livro de edição comemorativa dos 130 anos, e esse material vai estar lá. Quer dizer, a ata de instalação vai estar lá, a transcrição vai estar lá. Isso serve para estimular tanto estudos históricos mesmo, futuros historiadores, mas também no campo do direito, que a gente está falando de história do direito e de história da justiça também. Eu ia perguntar isso, a importância desse trabalho para a pesquisa dentro da academia do direito, né, dos estudantes de direito, que é um material que eles vão ter disponível, né? Sim. Já está disponível, inclusive. Nós temos QR Code, está na nossa exposição. Nós temos os painéis da exposição, mas esses painéis também disponibilizam QR Codes, que são materiais que dá acesso, né, materiais extras. Tanto áudio, descrição dos painéis, né, no sentido de a gente tentar uma estratégia de acessibilidade, quanto texto da exposição expandido, né, não saiba mais. Então, já é material que está aí, está sendo difundido, está circulando, e é para todo mundo conhecer mesmo um pouco dessa história, né? E para a área jurídica e para os estudantes, eu acho que até mesmo para constituir, vamos dizer assim, um referencial, né? A partir de quando aquela decisão foi tomada, então entender e vamos dizer assim, deixar o estudante, né? Se a gente for olhar para o estudante, e até a gente já tem também, né, turmas previstas para visitação, o estudante conhecer um pouco, né, ter um histórico para ele decidir melhor, né, no futuro, quando ele for um profissional. Então, eu acho que
assim, a gente não faz o presente sem o passado, gente. Não mesmo. Né? Você não consegue construir um arcabouço, né, justificativo, mesmo jurídico, uma decisão, se você não tiver aí um background, né, do que passou, dos fatos. Daí a jurisprudência, né? Quer dizer, Né? A jurisprudência é feita de decisões passadas que tornam-se, né, um convencionamento do que nós temos no presente, nas decisões presentes. Antes de fazer a última pergunta, eu queria fazer uma outra que eu não tive a oportunidade na hora, mas vamos lá. Esse trabalho de registro de documento, né? Muita gente acha que só é feita através desse método, mas tem a parte das entrevistas com pessoas que fizeram parte do Poder Judiciário. Nessas entrevistas, vocês captaram algo que não tem no registro, que é diferente, algo pitoresco, algo que reflete como é que o tribunal atuava, tanto quanto seus membros nas decisões, e também a sociedade, como era a sociedade na época, pelos relatos dessas pessoas? Sim. Por exemplo, um exemplo clássico que vai estar no nosso livro é o do nosso ex-secretário-geral, que é o Dr. Dwight. Ele é um ícone, né? Ele passou acho que quase 40 anos no nosso tribunal e, assim, não tem nos escritos, tem na memória dele. Então, por isso que é tão importante a memória oral. Então, nós temos um relato dele de como era a infraestrutura, como era a nossa estrutura administrativa também, porque até então a gente também se pega muito na contação da história e dos documentos judiciais. Mas a gente tem nossa memória administrativa, né? E parte disso somos nós que construímos. Então, o resgate, por exemplo, de Dr. Dwight é algo assim primoroso, né? E ele resolveu relatar por escrito a memória dele, né? Afetiva, tudo que ele nos contava, né? E a gente olha para ele e nós conseguimos fazer uma leitura no tempo. Então, por exemplo, esse é um fato. E se a gente, né, ele já faleceu, mas o Eduardo Gorson, quando a gente conversava com ele, ele trazia no diálogo dele toda essa história do que ele viveu e do que era o tribunal. Se vocês me contarem também, eu sei contar um monte de coisas que não estão nos escritos. Ele tinha uma memória invejável. Invejável, né? É como Dwight, né? Nós tivemos aí o próprio doutor João Por Deus, né? A própria doutora Patrícia, que são os juízes assessores, assim, da presidência. A gente começa a conversar, ele sai, ele solta, isso não está não estão nos escritos, né? Então, é bem importante. Por isso que a roda de conversa faz parte do projeto Memória 130. Exato. A exposição, ela fica estática de alguma forma, porque a gente faz um recorte de todo esse contexto. Mas a memória oral, ela pode ir se difundindo e a roda de conversa é para esse intuito. A gente trazer esses depoimentos que não estão registrados. Que a memória é viva, né? E para finalizar, porque senão eu tô com pena do editor que vai editar esse material, eu queria que vocês destacassem a importância do trabalho dos memorialistas e documentaristas para se compreender a formação do pensamento jurídico norte-riograndense. Informação é fundamental, né? Então, assim, a gente só tem como compreender qualquer coisa na vida a partir de informações e de informações corretas, de informações sérias, de informações detalhadas, né? A gente vive hoje em dia num tempo de tanta desinformação, né? De divulgação de notícias falsas, de notícias complicadas, e os memorialistas, eles vêm nesse sentido, né? De nos fornecer informações que são apuradas, que são acuradas também, né? Para que nós, de maneira geral, possamos, a partir deles, né, ir atrás e pesquisar e buscar outras questões, né? Então, todo esse conhecimento sobre a história do tribunal, ele é importante no sentido de fortalecer uma memória institucional, né, fortalecer o sentimento de segurança na justiça pela sociedade, né? Então, é uma história em construção, porque a história também é viva, né? Nós estamos falando de 130 anos, mas esse momento aqui também faz parte do momento dos 130 anos, né? E a gente está fazendo história,
Está fazendo história tanto no sentido de estar vivendo, de estar experimentando, de estar sendo parte integrante desse tribunal, quanto também história quando historiografia, história escrita, história propriamente dita, né? Então, no final desse ciclo, nós já vamos ter várias outras referências bibliográficas, materiais difundidos para a população, para os estudantes de direito, né, que se interessem pela história do direito, pela história da justiça, né? Para os juristas, magistrados, para todo mundo que for interessado no tema, né? Então, mais uma vez eu volto àquela questão, se a gente joga no site de busca materiais sobre a história do Tribunal de Justiça no Rio Grande do Norte, as principais referências vão ser nossos 2 memorialistas e um artigo ou outro de um estudante de direito. Em breve nosso livro. Tá, no aniversário de 230 anos, a gente vai falar de Seabra Fagundes, de Eduardo Gosto, da Adriana, de Alisson. Vai. E de vocês também, que fazem parte dessa história, né? E eu queria complementar, assim, as questões de organizar, né, todo esse arcabouço documental e informacional, e não deixa de ser de conhecimento. Ele só é possível se a gente conseguir realmente integrar as diferentes áreas do conhecimento, né? Então, por exemplo, a arquivologia, não adianta a gente ter o arquivo se a gente não tiver a gestão, né? A biblioteca, não adianta a gente ter os livros ou documentos digitais se a gente não tiver a gestão e a difusão desse conhecimento. A mesma coisa é o memorial, né? Se a gente conta a história, a gente não abre as portas para a sociedade, a gente não comunica. Então, uma das coisas que mais marcou nos últimos tempos foi a gente ter construído e estar em construção, né? Essa representação da nossa memória para a gente gerar aí o sentimento de pertença, que eu acho que isso é bem importante e que vai, a partir de agora, talvez fortalecendo a identidade jurídica e social do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Então, é muito orgulho de estar, né, nesse momento fazendo histórico. Fazendo história, é isso mesmo. Bom, Carlinhos, a gente fez uma viagem, né, no tempo aqui, uma viagem histórica com os 2 especialistas. A gente agradece a participação. Projetou o futuro também, viu? Foi, projetou o futuro também, exatamente. E a gente deixa o espaço aqui para vocês fazerem as suas despedidas. A gente queria agradecer pela oportunidade de falar um pouco, né, sobre a trajetória histórica dos 130 anos, tocar alguns pontos, né, importantes dessa trajetória toda, falar um pouco do nosso trabalho. Eu acho que esse tipo de comunicação e difusão ela é muito importante, porque às vezes até a sociedade mesmo se pergunta, né, não sabe direito o que é que faz o historiador, como é que se faz história, como é que se faz memória, né, e a gente está aqui conversando e demonstrando a aplicabilidade dessas questões e a importância disso para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, para a nossa memória institucional. Então, agradeço pelo espaço e sempre encaminhando aí que a gente está à disposição para conversar sempre, né, sobre história e sobre memória. Também, né, agradecer o momento. Eu acho que nós estamos no momento, talvez a nova sede trouxe grandes inspirações, né? Apesar de ser um prédio novo, né? A gente está na Justiça 4.0, mas a gente está conseguindo fazer uma interface do passado com o presente e já ir projetando algumas coisas para o futuro, né? Então, primeiro agradecer e segundo convidar todo mundo, não só para vir para a exposição, mas também participar das próximas rodas de conversa. Ficar antenado, nós temos 1 ano de programação, né? Então muita coisa vai vir dentro das solenidades alusivas aos 130 anos, que não só é Memória 130, mas tem outras programações. E também convidar para a nossa exposição física até o dia 9 de dezembro e depois também nós estamos disponibilizando ela em memória digital. Então, aguardem novidades.